Eu costumo dizer que você não pode confiar na pessoa que não gosta de pastel. Ele veio com 14 anos da Bahia sozinho, morar de favor aqui em São Paulo, largando a mãe dele. E depois desses 14 anos, ele só viu a mãe dele morta. Bem claro, se um dia eu precisar voltar, aí vai ser do meu jeito e o bicho pega. Porque errar e acertar faz parte do negócio. Sim. Só que a gente erra tentando acertar, a gente erra pro bem da empresa. Acha que já virou empresário e não quer mais trabalhar. Ah, você pagou 27 mil pra ter só meu rosto no Só logo. um desenho. Só um desenho, ele fala. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Hoje eu tenho um convidado, eu acabei de dizer que a gente é o maior podcast de donos de restaurantes, mas aqui também a gente fala de pastel. Seja bem-vindo, Júnior! Prazer, Marcelo, estar aqui falando com você. É uma honra estar aqui nesse podcast. Vamos bater um papo legal aí. Já te acompanhava antes do podcast, agora com essa proximidade aqui, me sinto muito honrado e lisonjeado e vamos bater um papo legal aí. Para mim também é um prazer, eu também acompanho seu trabalho, vejo o belíssimo trabalho que você tem feito em uma área nova, né? Não se falava em pastel no Brasil. É uma área que muitas pessoas não conhecem porque não era de muito prática as pessoas comentar sobre pastel. Então, quando a gente vem fazendo barulho, falando de pastel no mercado, há uns 4, 5 anos atrás aí, graças a Deus foi muito bom para todo mundo que vive do pastel. A gente conseguiu dar um upgrade no nível do pastel. Vamos falar dos pasteleiros do Brasil, né? Sim, com certeza. Aqui é o grupo que tá honrando pastel aí. É verdade isso, cara. E é um grupo muito legal. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês já. Tive uma oportunidade de fazer uma palestra em um dos eventos. E eu quero até contar uma curiosidade aqui, já no início desse podcast. Uma das coisas que eu mais gosto de comer na minha vida é pastel. Quem me conhece sabe disso. Sei que minha esposa vai escutar esse podcast, vai assistir esse podcast, e ela sabe disso. Por mim, eu comia pastel todo dia. Pastel é muito bom, né? Eu costumo dizer que você não pode confiar na pessoa que não gosta de pastel. Porque pastel é uma coisa que todo mundo come, classe A, B, C, D, todo mundo gosta de pastel. Uhum. Me fala uma coisa, pastel de queijo, carne, o que é, qual o maior volume de pastel? O que vende mais? Cara, o pastel de carne já foi muito carro-chefe. Eu acredito que ainda é o carro-chefe de muitas pastelarias. Só que até uma curiosidade que eu quero falar aqui. Antigamente tinha a gestão do meu pai, e quando eu e meu irmão assumimos a nossa gestão da pastelaria, há uns 4 anos atrás, a gente começou a priorizar muito a qualidade dos produtos, modificar produtos, etc. E a gente fez uma modificação no pastel de frango com catupiry. Antigamente a gente não usava o catupiry legítimo. Certo. Depois que a gente fez esse upgrade e começou a usar o catupiry legítimo, o pastel de frango catupiry disparou. Você virou até garoto propaganda da catupiry, cara. Foi uma honra também. Depois veio o convite para mim se tornar embaixador, né, de pastelarias da catupiry. Mas depois que a gente começou a usar o catupiry, é o mais vendido hoje. Disparou real, porque a catupiry tem os fãs de catupiry. Tem pessoas que conhecem catupiry realmente. E elas comem e falam, vou comer e eu vou ver se é catupiry mesmo. Depois que come, prova e gosta, aí já era. Eu tenho que pegar esse canal na catupiry. Eu fiz um vídeo e a galera adorou. Eles entraram em contato comigo, me pedindo para divulgar o vídeo. E claro, eu liberei na hora, porque uma das coisas que eu falei nesse vídeo, Júnior, foi: não coloque catupiry no seu cardápio se você não usa catupiry legítimo. E eu sempre usei catupiry legítimo e sempre fui um defensor de: se você escreveu Nutella, usa Nutella. Isso. Se você escreveu catupiry, usa catupiry. É o que a gente prioriza hoje em dia também. E as pessoas valorizam muito isso, você concorda? Muito, demais. Você começa a passar uma credibilidade e confiança pro seu consumidor, né? Então, depois que a gente começou a usar o verdadeiro legítimo mesmo, deu um upgrade gigantesco. E hoje em dia também a gente é a primeira pastelaria do Brasil a ter todos os selos catupiry de qualidade também. Uau, que demais, cara. Parabéns. Obrigado. Eu tenho que pegar essa senha aí pra ser patrocinado pela catupiry também. Não, isso a gente desenrola rápido. Tá bom. Olha só, me conta uma coisa. Como é que é trabalhar em família? Eu sei, mas eu quero saber o que você tem a me contar. Porque eu venho de uma família que o meu avô era dono de bar. O meu pai foi dono de restaurante a vida toda. Então, desde que eu me conheço por gente, eu nasci em 1983.
Meu pai abriu o primeiro restaurante em 1979. Caraca. Em 84 ele já operava delivery. Então hoje as pessoas me falam, Marani, de onde vem o seu conhecimento de delivery? Eu falo, cara, quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai já operava delivery. Então eu cresci vivendo delivery, né? Vivendo delivery. Então para mim foi algo muito normal. E assim, eu aprendi muito com meu pai, sou muito grato. É uma pessoa que eu sou apaixonado, como você deve ser com o seu. Mas eu também tive os meus arranca-rabos com meu pai, né? A gente sabe que não é fácil trabalhar em família. Pelo contrário, eu já entrevistei algumas pessoas que acham que é fácil, mas para mim foi difícil trabalhar com meu pai. Meu pai é um cara extremamente exigente, meu pai é um cara, às vezes, ignorante, meu pai é um cara que me cobrou muito. Talvez por isso eu acabei trazendo bons resultados. Como é que foi para você trabalhar em família? Cara, eu vejo você falando agora e me reflete muito também no que foi na nossa família. Uhum. Eu sei que tem muitas empresas, eu ia falar pastelarias, mas falando no geral, empresas que eu sei que vivem esse problema da transição de geração para geração. Quando o pai tem que suceder para o filho tocar um negócio. Eu sei como é difícil. Tem amigos meus que sofrem com isso até hoje. Alguns até resolveu sair da empresa, abrir uma empresa com o mesmo segmento para não ter que trabalhar com o pai ou porque o pai não quis passar o bastão. No nosso caso, lá somos em 4, meu pai, minha mãe e eu, meu irmão. Minha mãe se afastou e ficou somente nós 3. E esses arranca-rabos que você comentou aí, tinha muito. Muito mesmo. E como você falou, meu pai veio do norte do Brasil, lá da Bahia, sofreu muito para chegar onde ele chegou. Ele veio com Seu pai é Erenito também, Erenito. né? Ele veio com 14 anos da Bahia, sozinho, morar de favor aqui em São Paulo, largando a mãe dele. E depois desses 14 anos, ele só viu a mãe dele morta. Que não tinha dinheiro para poder voltar na Bahia para visitar ela. Pô, foi um guerreiro, seu pai. Guerreiro demais. Guerreiro demais. Ele veio morar de favor aqui em São Paulo, morou com o tio dele. Aí começou a trabalhar no Brás, aqui no centro de São Paulo. E logo quando vem lá do Nordeste, o primeiro emprego já é o Brás, né? Aí começou a trabalhar no Brás, onde ele trabalhava com pastéis lá, era uma lanchonete. Uma lanchonete. E lá, só que aquilo ali, pro meu pai, ele sempre quis mais. Ele falou, pô, não quero ficar trabalhando aqui minha vida toda. Eu preciso ter o meu negócio próprio. E a única coisa que ele sabia fazer naquela idade, com 16, 17 anos, 3 anos depois que ele estava em São Paulo, era mexer com pastéis e salgado. Ele falou, pô, o meu negócio tá aqui. Então eu vou começar a trabalhar com pastel. Aí ele juntou o dinheiro um período, comprou um cilindro para fazer o pastel. Durante 1 ano, deixou o cilindro em casa. Depois ele juntou mais um dinheiro, um ano de trabalho, comprou uma perua. E ali ele já tinha a perua, tinha o cilindro para fazer o pastel e tinha a mão de obra dele que ele já sabia produzir o produto. Ele falou, pô, então agora eu preciso de um local para me poder vender os meus pastéis. Só que naquela época, hoje em dia ainda é, mas naquela época já valia muito pontos de feira em São Paulo. E meu pai não tinha o valor todo. Aí foi quando ele foi negociar com uma pastelaria, uma mulher que tava vendendo pastel, vendendo a barraca, o ponto, né, para poder operar. E ele chegou lá e falou assim, ó, não tenho valor, não tenho esse dinheiro todo que você tá pedindo na barraca. A única coisa que eu tenho de valor é um plano da Telesp, um plano de expansão da Telesp, que antigamente telefone valia muito. Hoje em dia não vale nada, né? Ninguém mais tem telefone em casa. É verdade. Naquela época ele tinha um plano de expansão para colocar o telefone na casa dele. Ele falou assim, caso você queira, a gente troca o seu ponto da barraca de pastel no meu ponto de telefone. Eu te dou o telefone e você me dá a barraca. Caramba. Aí o cara, tipo assim, o cara na hora falou, beleza, tá feita a troca. Me dá o telefone e a barraca é sua. Foi a única coisa que meu pai precisava para poder começar a trabalhar. Que demais, que história incrível, cara. Aí a partir dali, ele já tinha o cilindro, tinha a perua, que servia para passear com a família e montar o ponto de venda, e tinha já o ponto. Seu pai é muito sábio, hein? Muito sábio. Ele conta para nós hoje que ele não queria saber nem quantos pastéis a moça vendia. Ele só precisava de um ponto legal para poder trabalhar. Um ponto com documento, né? Então, meu pai sofreu muito. Ele tinha muito medo de... Eu e meu irmão, como somos jovens, eu tenho 29, meu irmão 36 anos, ele tinha muito medo de a gente não ter a devida capacidade de tomar conta da empresa e destruir tudo que ele conseguiu até hoje. Então, ele sempre foi muito firme e duro nas colocações dele. Como você comentou. E arranca-rabo a gente teve muitos. Você sabe, a gente com a mentalidade nova que a gente tem agora, mentalidade mais jovem, mais empreendedora, claro. Quer inovar, quer investir, e tinha aquela trava do meu pai. Ele falava, não é desse jeito, não é assim que a gente vai fazer, a gente vai fazer do meu jeito. Só que de tanta gente ter essa crise interna da gente, só que também a gente nunca levou pra fora do escritório. Sempre morria no escritório.
Só que de tanto a gente ter essa crise, ele resolveu dar o voto de confiança. Foi, então beleza. Já que eu não tô condizendo com o que vocês querem planejar para a empresa, eu vou me afastar e a partir de hoje vocês tocam. Só que ele deixou bem claro, se um dia eu precisar voltar, aí vai ser do meu jeito e o bicho pega. O chicote vai estralar. Foi com essas palavras que ele usou, o chicote vai estralar. Então eu espero que um dia eu nunca precise voltar. Aí a gente falou, beleza, isso tem 3 anos. De lá pra cá... Não precisou voltar ainda nunca mais. A gente alavancou as vendas, cresceu, porque errar e acertar faz parte do negócio. Sim. Só que a gente erra tentando acertar, a gente erra pro bem da empresa. Sim. Só que hoje em dia ele vê que a gente gosta de trabalhar, a gente é apaixonado pelo produto, é apaixonado pela empresa. E hoje em dia ele é feliz da vida. Parabéns, cara. Sabe uma coisa que eu costumo falar nas minhas mentorias, nos masterminds que eu lidero, nas palestras que eu faço, quando eu abordo o assunto gestão em família, em primeiro lugar, Júnior, que eu acredito, a gente precisa honrar os nossos pais. Com certeza. Que foram as pessoas que construíram, foram as pessoas que idealizaram, e a gente chegou depois. Sim. Os nossos pais, na minha visão, merecem esse nosso respeito, essa Eles nossa fizeram admiração. a parte mais difícil, né? Exato. E a gente precisa conquistar pequenas vitórias. Porque se coloque no lugar do seu pai, olhando para tudo que ele construiu e dizendo, eu construí tudo isso, mas eu só tenho isso. Então, se os meus filhos não tiverem a mesma competência que eu tive, eu passo a não ter nada. Isso. Então, eu não quero ter essa dificuldade e não quero que eles tenham. Então, eles fazem isso por amor, por nós também. Então, o meu conselho sempre é, vamos construir pequenas vitórias, porque eu tenho certeza que você construiu junto com seu irmão, que é, pai, por que a gente não tenta por aqui? E de repente ele falou, pô, o que o Júnior falou deu certo, olha só que legal, isso aqui melhorou de fato. Como é que é o nome do seu irmão? Everton. Eventualmente o Everton também trouxe algumas execuções diferentes, algumas ideias diferentes que começaram a dar certo e dessa forma vocês foram ganhando a confiança do seu pai, que chegou um determinado momento e pensou, até aqui eu fiz a minha parte, daqui para frente eu acredito, confio e vou apoiar os meus filhos para que eles consigam fazer também. E graças a Deus vocês estão honrando aí. É como você falou, a gente precisava provar com resultados. Exato. Fazer, pai, deu certo. E ali, a partir dali, a gente ia ganhando a confiança dele. E foi assim que a gente conseguiu a confiança dele. Porque meu pai, ele costuma dizer que ele não queria muito. O objetivo dele de vida era somente dar o de comer pra mim e pro meu irmão. Nunca deixar faltar nada pra nós. Só que a gente, com aquela sagacidade de pessoas jovens, a gente sempre queria mais. E meu pai, às vezes, não conseguia acompanhar a gente. Aí foi quando ele, às vezes, travava um pouco. Só que hoje em dia, ele não tem mais obrigação de estar na empresa. Só que eu e meu irmão, a gente tem a ciência que tudo que tá ali é dele. Entendeu? Então, ele vai lá quando ele quer. Quando ele quer trabalhar, ele trabalha. Quando ele quer ficar lá com o pessoal tomando café, ele toma um café dele, entendeu? Ali, a gente sabe isso que você falou. Ele construiu tudo. Então, a primeira pessoa do pilar sempre vai ser ele. Então, tudo... Que legal isso, cara. A gente tem isso em comum. Eu estava te contando um pouco antes da gente começar as gravações aqui, que eu também fiz um combinado ali por 2021 com meu pai, quando ele teve um grave problema de saúde e não pôde conduzir ali o restaurante, que tem hoje 47 anos. Meu pai teve vários e alguns não deram certo, ele fechou, outros deram certo, ele vendeu. E o único restaurante que ele ficou foi a Pizzaria Terraço, que esse ano faz 48 anos. E aí a gente fez uma reunião em família, eu e os meus irmãos. Eu tenho uma irmã que mora aqui em São Paulo, um irmão que mora na Irlanda. Então a única pessoa que conduziria esse restaurante era eu. Eu já tinha os meus restaurantes há muitos anos, só que eu resolvi de fato entrar nessa sociedade ali com meu pai para conduzir o restaurante. Então a partir de 2021 também o que eu disse é, pai, aqui você faz o que você quiser, porque o restaurante é seu, mas sem a obrigação de ter que fazer qualquer coisa. Então, esse também foi o nosso combinado até o ano passado, que foi o momento 2024, final de 2024, quando a gente resolveu vender os 2 restaurantes para eu fazer uma mudança de vida que em breve a gente vai anunciar por aí. Me conta uma coisa, Júnior, de onde vem o apelido Neymar dos pastéis? Como é que é isso, cara? Cara,
Olha, começou em 2022, mais ou menos, 2021. Aham. No nosso grupo de amigos lá, por eu jogar bola, ser o mais jovem. Você joga bem? Deve ser porque eu sou o Neymar, né? Mas não. Não, sei jogar bola, mas no meu, eu sou muito melhor fazendo pastel. Aham. Muito bom isso, cara. Só que no nosso grupo lá de amigos, por eu jogar... Ainda bem, né? Se fosse o contrário, você ia ser um jogador frustrado e ia ser ruim no pastel. Não, aí não, ainda bem que deu certo. Aí, às vezes, eu era mais jovem, gostava de usar umas roupas mais jovens, e as pessoas me chamavam de jogador. Aham. O jogador chegou, o jogador chegou, o jogador chegou. Até que teve um dia que um amigo nosso resolveu colocar o nome no jogador. Ah, que legal. Aí colocou, o nosso Neymar. Só que ela falou isso em cima de um palco. Nesse palco tinha mais ou menos 400 pessoas assistindo. Uau. De lá pra cá, Todo mundo. cara, onde eu vou, as pessoas só me conhecem como Neymar dos pastéis. Eu fui em Fortaleza, chegou lá, o público de Fortaleza comentou comigo. Você que é o Neymar dos pastéis? Eu falei, cara, até aqui, velho. Mas é uma coisa que pegou, mas foi amigos nossos que deu esse apelido. Eu só aderi. Que legal, cara. Legal demais. E tem lá no seu perfil, né? Eu ainda fui muito resistente a colocar. Aham. Falei, não, deixa só o Erenito Júnior aqui mesmo como tá. Só que realmente ficou uma coisa que gigantesca, que todo mundo só me conhecia assim. O Júnior Neymar dos pastéis, Júnior Neymar dos pastéis. Aí eu falei, não, vou aderir. Tem até o mesmo nome, né? Júnior. Neymar Júnior. Neymar Júnior, né? Júnior. Aí eu coloquei lá, Erenito Júnior, o Neymar dos pastéis. Galera, pra você que tá, inclusive, aqui no YouTube com a gente, você tá acompanhando essa camisa. Mostra a camisa aí, ô Júnior. Aqui é a nossa marca. É o casamento. Eu costumo dizer que é o casamento perfeito, que é pastel com caldo de cana. Muito bom. É um pastelzinho. E a nossa marca, Erenito. Que legal. Tem que carregar sua marca no peito aí também, líder. E olha só, eu quero agora entrar em um lugar mais sensível e vou falar de alguma coisa aqui. Quero que você tenha total liberdade de falar nisso. Pelo seguinte, às vezes quando a gente olha para o pastel, a ideia que tem é a que você trouxe de como seu pai começou a vida, que é a ideia do feirante, quem não gosta de no domingo ir a uma feira, sentar, tomar um caldo de cana, comer um pastel. Eu gosto de comer mais de um, né? Mas não tem ninguém que não gosta de comer um pastel. Mas eu acredito que pastel é uma das coisas mais rentáveis da gastronomia, uma das coisas que mais tem chance de dar certo, porque pastel quase todo mundo come. Pastel tem um CMV muito bom, tem um custo muito bom e tem um valor percebido muito importante também, muito legal. Então, conta um pouquinho do que é trabalhar com pastel de verdade, para que as pessoas, quando eu falo mais sensível, o negócio de pastel para muitas pessoas deixou de ser um negócio só de feira e de ser um feirante de uma barraca há muito tempo, né, Júnior? Sim, com certeza. Eu falo muito das minhas raízes, que é o pastel de feira. O feirante, no geral, ele trabalha muito, muito mesmo. Verdade. Acorda cedo, vai pra feira, encara chuva, vento, sol, pessoa mal-humorada, cliente mal-humorado. Chega tarde em casa, então trabalhar na feira é um pouquinho mais duro. Só que com o passar do tempo, começou a vir pastéis gourmet, restaurantes também que aderiram muito a pastéis, lanchonetes também. Verdade. E como você falou, o pastel tem um custo muito baixo que você consegue vender a um preço bom. E o iFood, né, que se transformou ali numa potência, porque criou uma categoria de pastéis. Isso mesmo. E isso era inimaginável. Eu falei que eu comecei a trabalhar no delivery em 2011, meu pai ali em 84. O que tinha em 84 era pizza e hambúrguer. E depois comida chinesa ali na década de 90. Não existia outra coisa. E aí, de repente, eu tô no escritório à tarde e falo, cara, vou pedir lá no Erenito, vou entrar aqui. E aí eu entro no iFood e chega um pastel quentinho e crocante ali no meu escritório. Dessa forma. O iFood, no caso, ajudou bastante também por essa gestão. Então a gente começou a abrir portas para muitas pessoas que começavam a empreender. Até com os pastéis mesmo. E antigamente eu costumo dizer que o pastel ele era muito descriminalizado. Que as pessoas achavam que o pastel, por ser um produto barato, não dava a devida atenção que merecia ao produto. Foi quando a gente começou a fazer barulho na internet, com grupos, com ensinamentos de como manusear, que muitas pessoas também não sabem nem como que é feito o pastel. Aí quando a gente começa a mostrar como que é feito o produto, ele começou a ser mais valorizado. Aí foi quando o iFood colocou lá a categoria de pastel,
muitos restaurantes e empresas começaram a aderir o pastel. Até amigos meus também, que tem multicozinhas no iFood, Sim. já aderiram o pastel também. E na nossa empresa ainda, a gente consegue, já fornece pastel pronto. Que a pessoa só destaca da embalagem e frita. Já facilitando também muito mais a operação de quem vai operar na loja, no restaurante. Cara, eu já vi um vídeo, você mostrando, você gosta muito de mostrar bastidores, né? E você mostrando ali, cara, é uma fábrica, né? É uma fábrica, é uma indústria. Porque é uma indústria. É. Ali tem a fabricação da massa e ali tem uma parte toda automatizada, Sim. onde até a embalagem, como você está trazendo, é automatizada e o pastel sai ali prontinho para... Aquele pastel ali é da nossa central de vendas. Uhum. A central de vendas, inclusive, era um business que a gente queria implementar dentro do Grupo Erenito, que meu pai era muito restrito. Sim. Aí quando ele saiu, a gente conseguiu dar um upgrade na nossa central de vendas, porque eu via, conforme eu estava mostrando muito sobre passando na internet, muitas pessoas geraram desejo no nosso produto. E queria comercializar, fazer festas em casa e tudo mais. Foi quando a gente falou assim, não, então vamos fazer uma coisa certa. Aí eu e meu irmão fomos no mercado, compramos uma máquina de embalar o pastel. Começou a liga na minha central de vendas, onde tem 5 pessoas dentro da minha empresa, só vendendo pastel, internet, restaurante, pastelarias. Elas ligam lá, fazem um pedido, o pedido chega na casa dela já embalado, tudo certinho, um a um, identificar o sabor fora da embalagem, onde a pessoa só tem o trabalho de destacar da embalagem e fritar. Aí eu tenho vídeos também de ensinando como que frita, como que armazena. Então foi um boom muito grande que deu. Não era muito de praxe ter pastelarias e empresas que faziam esse serviço que a gente faz. Hoje em dia tem algumas, só que entrega embalado dessa forma, assim, com essa qualidade, somente nós ainda no mercado. Caramba, então eu posso dizer que vocês estão criando um movimento, né? Estamos criando um movimento e a minha central de vendas hoje vende Brasil inteiro. Era uma Brasil inteiro? Vende Brasil eu inteiro. Eu não sabia. Coisa que a gente não tinha antigamente. Até 3, 4 anos atrás, a gente não tinha uma central de vendas. Era somente as minhas vendas próprias. Aí depois implementamos a central de vendas, que deu um boom gigantesco. Quantos pastéis vocês produzem por mês, mais ou menos, se a gente contar nas feiras que você vende, nas lojas que você vende e eventualmente para terceiros? Tá na média de uns 320 mil pastéis por mês. 320 mil pastéis? Por mês. Pontos de venda de feiras, as minhas lojas e a central de vendas. Que demais. E tem algumas pastelarias também que a gente administra. A gente faz toda a gestão da pessoa. Então vamos entrar em números aqui, ó, porque você me contou e eu fiquei impressionado. Em quantas feiras vocês estão hoje? Em quantas feiras eu encontro o pastel do Erenito? São 93 pontos por semana, de feira livre. 93 pontos. Zona Sul de São Paulo, Zona Leste de São Paulo, Centro de São Paulo. E a gestão disso, quem faz são vocês? Cara, aí a gente implementou um outro sistema de gestão. 2012, a gente tinha somente 3 barracas de feira. 3 equipes de feira. 2012. Tinha um concurso em São Paulo que elegia os melhores pastéis de São Paulo. Lembra que naquele concurso tinha mais de 980 pessoas inscritas, pastelarias inscritas. O meu pai não queria se inscrever porque ele não gostava dessas coisas de exposição. Não gostava de concorrência, de brigas, não tudo mais. Só que o meu irmão, com muita insistência, foi e se inscreveu. Falou, pai, a gente não tem nada a perder. Se ganhar, ok. Se não perder, não vai mudar nada na nossa vida. Sim. E a gente ficou entre os 10 melhores pastéis de São Paulo, no concurso que tinha mais de 980, sendo eleito o melhor pastel da Zona Leste de São Paulo. Que demais. Zona Leste 1 e 2, a gente foi eleito o melhor pastel da Zona Leste. E ali foi onde deu o grande, eu costumo dizer nas minhas palestras, que foi a grande virada de chave da pastelaria Erenito. Porque naquela época, os 10 melhores pastéis de São Paulo poderia escolher em toda a cidade de São Paulo pontos estratégicos para poder montar uma barraca de feira. Uau. E naquela época, se eu não me engano, cada pessoa que foi eleita entre os 10 melhores podia escolher 3 pontos, se eu não me engano, em São Paulo. A gente falou, beleza, então vamos pegar Avenida Paulista, Praça da República, Praça da Sé. Só que... Pegou o filé, mesmo. Pegamos as partes boas. Só que a gente tinha um problema. Um problema, assim, uma coisa que a gente é bem restrita até hoje. Crescer é bom, mas crescer sem qualidade não adianta. Sim. Meu pai falou, pô, como que a gente vai dobrar as nossas barracas de feira, sendo que a gente não consegue dar conta das 6? Sim. A gente dá conta das 3 aqui, bem ajustado, tudo ok. Minha mãe tá em uma, eu era pequena na época. Meu pai tá em outra, meu irmão em outra. A gente consegue cuidar.
Vamos dobrar para 6, eu não vou conseguir dar conta de tudo. Sim. Quando eu tiver um exemplo na barraca a barraca B não vai estar tão bem cuidada. Quando tiver na barraca B, a barraca C não vai estar tão bem cuidada. É verdade. Então a gente precisa implementar um novo sistema de vendas. E qual foi a grande jogada do meu pai naquela época? Que eu até falo com ele assim, pai, você tinha grandes jogadas que eu não sei nem de onde que você tirava. Porque você não estudava, não tinha acesso que ele era sábio. não tinha acesso à internet e você tinha umas jogadas muito boas que eu não sei de onde você tirava. Aham. Aí ele falou, o que ele fez? Ele falou assim, então beleza, vamos fazer o seguinte na época. Eu vou dar um passo pra trás. E qual foi o passo pra trás dele? Ele pegou todas as 6 barracas que tinha e colocou um líder pra tomar conta. Sim. Teoricamente, ele ia ganhar menos porque ele só ia ganhar na produção. Só que a partir dali, ele tinha certeza que todas as barracas iam estar sendo bem cuidadas. Com alguns critérios. Tinha que ser um casal. Exemplo, o Marani trabalha comigo, você é um funcionário meu. Você é casado, fala, Marani, a partir de hoje, a barraca que você trabalha comigo não vai ser mais minha. Você vai tomar conta, você contrata, você manda embora, a maquininha no seu nome. Só tem uma exclusividade no contrato. Você é obrigado a comprar o pastel meu. O ponto ficou no nosso nome ainda. Só que ele é obrigado a comprar o pastel nosso e seguir todas as regras que a gente impôs. Tem que estar bem uniformizado, a gente existe no mínimo 3 pessoas por barraca, a barraca tem que estar montada a tal horário, desmontagem a tal horário, todo o estoque tem que sair da nossa empresa, ketchup, mostarda, maionese e óleo, para seguir o padrão de todas as barracas. E assim ele fez com as 6 linhas na época. Pegou os 6 melhores funcionários que ele tinha, funcionários que trabalhavam com ele há 10, 12 anos, pegou os 6 melhores, que eram um casal, e deu uma barraca para cada. Irmão, eu já sou fã número 1 do seu pai. Se você parar para analisar friamente, é fácil entender isso. Seu pai criou um sistema de franquias, sem ser franquia. Franchising, sem ser franquia, mas mais do que isso, sem o estudo necessário para fazer isso, cara. Porque se você for entender um pouco mais sobre o modelo de franquias, perceba que ele exigiu padronização. Ele fez uma das coisas mais difíceis do mundo para qualquer franqueador, que é selecionar o franqueado. Por que a maioria das franquias... Por que a maioria das franquias que não dão certo é pela escolha do franqueado? Porque esse franqueado mal escolhido não fez uma boa gestão daquela franquia. Seu pai fez questão de entender que teria que ser um casal, dentro da cabeça dele era aquela parada, escolheu o que ele tinha de melhor. Isso. E ele entendeu que sozinho ele não ia conseguir crescer e não ia mesmo. Cara, seu pai... Então, e foi a grande jogada que ele genial. teve. Por que casal? Que ele costuma falar porque o marido, às vezes, tem que fazer ir no banco. Sim. Tem que ir na contabilidade. Às vezes abastecer o carro. E tinha que se ausentar um pouco da barraca. Mas quando o marido se ausentava, a mulher estava na barraca trabalhando. Que demais. Naquilo, era menos um funcionário. Porque, um exemplo, se eu sou sozinho, eu tenho que contratar uma pessoa, então, não. É a minha mulher, é menos um. E a renda da barraca entra para dentro da mesma casa. Então a gente estava ajudando mais uma família. Então foi a grande jogada que ele teve naquela época. E o passo para trás que eu costumo dizer que ele deixou de ganhar um pouco, porque ele só ganhava na venda. Tá louco, seu Só pai que hoje em dia foi a melhor coisa que ele fez. Hoje em dia, quando eu falo isso nas minhas palestras, é o ponto mais forte. E depois que a gente implementou isso, eu conheço umas 6, 7 pastelarias que adotaram o mesmo sistema de trabalho. Que demais, cara. Porque as pessoas me fazem genial. Essa pergunta que você fez. Como que você consegue dar conta de tudo? Aí quando eu começo a explicar, a pessoa fala, pô... Foi genial. O jogo tá aí. E me fala como é que vocês conseguem estar em 90 pontos. É tudo o mesmo sistema. Ah, é? A gente tem 16 equipes hoje, naquela época, em 2012, eram 6. Hoje a gente tem 16 equipes. Certo. Com o mesmo sistema, tudo casal, tudo ex-funcionários nossos, que foi treinado para tomar conta, para gerir o negócio. E cada funcionário, cada líder nossa, cada equipe, monta na média de 4 a 5 pontos por semana. Caramba. Que são itinerantes. Terça tá num lugar, quarta tá em outro lugar, quinta tá em outro lugar. Deixa eu te contar. É certeza uma coisa, guarda isso. Você já tem falado sobre isso que você está contando, mas seu pai criou um modelo de gestão replicável que não é uma franquia, mas que funciona absurdamente bem, cara. Isso é modelo de gestão. É um modelo, ele criou um modelo. Aí logo depois, eu e meu irmão viemos estruturando junto com meu pai também. Só que hoje em dia, a gente não tem nenhuma que a gente administra. A gente administra a indústria,
Abaixo de nós. Todos os 90 tem que comprar pastel. Todos os 90 pastéis, todos os 90 pontos, tudo sai de dentro da nossa produção. E não pode vender outro, só o seu. Só o nosso. Até porque todos os pontos também é no nosso nome. Ah, tá bom. Todos os pontos é no nosso nome, do nome da empresa. O estoque tem que também... Demais, tomou São Paulo inteiro, então. O estoque também tem que ser nosso. Aí toda terça-feira, na segunda-feira, que não tem feira, eles mandam pra nós o que eles fizeram pra trabalhar na semana. Eu tenho um estoquista dentro da minha empresa, que ia separar a compra de todas as equipes durante a semana. Aí trabalhou a semana, fechou, na segunda-feira faz o pagamento, na terça-feira retorna a jornada. Cara, que aula que você tá dando aqui pra gente. E isso a gente tá com 16. Aí, quando a gente vai implementar novas unidades, a gente segue o mesmo sistema, o mesmo padrão. Sempre alguém para tomar conta. E tem muito conflito com essas 16 equipes? Tem, assim, aquele cara que, pô, não tá querendo trabalhar mais, tá preguiçoso, já ganhou muito dinheiro, não tá querendo ir mais. Tem aquele outro que fala assim, pô, eu não quero vender, eu quero que você faça aí o pastel agora de linguiça com jiló. E aí você vai falar, pô, não tem nada a ver com o meu pastel, não vou fazer. Existe alguma coisa assim? Como é que é isso? Cara, às vezes acontece muito, já aconteceu mais, hoje em dia é mais tranquilo. Já aconteceu caso de a gente ter que encerrar o contrato. Uhum. Porque... Todo mundo tem contrato? Todos têm contrato. Certo. Às vezes, algum líder nosso antigamente, quando a gente dá a oportunidade, acha que já virou empresário e não quer mais trabalhar. Ou acha que precisa chegar na feira 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. E a gente começou a ter reclamações dessa equipe. Pô, a feira começou 8 da manhã, o líder chegou 10 da manhã sem troco, não tinha troco para dar pro cliente. Chegou 11 da manhã, não quis trabalhar. Porque se a gente tá dando um exemplo, se eu tô dando pro Marani trabalhar, é porque eu confio na mão de obra do Marani, não de quem ele vai colocar lá. Então eu exijo que você esteja lá. Claro, não tem que trabalhar os 365 dias por dia. É tudo bem conversado e até hoje é assim. Sim. Fala, Júnior, eu preciso me ausentar em julho 10 dias que eu vou viajar com a minha família. Não tem problema nenhum. A gente vai colocar uma equipe no lugar. Caso a gente não coloque uma equipe, fala, Marani, quem vai trabalhar no seu lugar? Se tiver algo errado, de quem que eu posso cobrar? Você pode cobrar da Priscila. Beleza. Você se ausenta, se tiver algo errado, eu vou cobrar dessa menina que você me indicou. E até hoje é assim. Então, no começo tinha bastante. Por não entender esse nosso modelo de negócio, por a gente estar dando pra pessoa, a pessoa achar que não precisava mais trabalhar. Então, a gente já precisou em, vamos supor, 13 anos que a gente tá com esse sistema, encerrar uns 2, 3 contratos. É muito pouco? É muito pouco, Ou seja, vocês estão fazendo um baita negócio. A gente seleciona bem. E essa galera consegue ganhar dinheiro? Consegue. A gente dá na média, mais ou menos, uma barraca minha vende na média 3.000 e 3.500 pastéis por semana. Vamos falar em mês aqui, 14 mil por mês. A gente deixa livre na última linha, no mínimo R$1 por pastel. Uau! É bom, hein, cara? É bom. E por isso que a gente seleciona bem quem a gente vai colocar pra trabalhar. E geralmente é funcionário que nós trabalhamos com nós 10, 12 anos, entendeu? Que demais, é bom, é um bom Tem que saber negócio, fazer a gestão. Se a pessoa realmente fazer a gestão certinha, tá na feira no horário certo, conduzir tudo certinho... Qual é o horário certo de estar na feira? A gente exige no contrato que a barraca tem que estar montada 8 horas da manhã, tudo pronto. Certo. 8 horas da manhã, tudo pronto. Se eu quiser comprar um pastel 8 e 1, tem que estar pronto. Tem que me vender. Isso. E com o líder na barraca. E com o líder na barraca. Então a gente tem aplicativos hoje em dia que de fotos, que a gente segue o checklist, que é o checklist de toda a barraca. O líder tem que estar na barraca, tem que estar tudo ok, uniformizado. 8 horas da manhã tem que estar tudo pronto. Cara, tem processo, tem checklist. A gente tem um checklist, tem nosso gerente de qualidade que fiscaliza, aqui roda São Paulo toda fiscalizando. Comendo pastel em São Paulo toda. Comendo pastel. Às vezes a gente faz cliente oculto, passa em tal barraca pra ver como que tá, entendeu? Mas tem um processo. Tem um processo. Caramba, que legal, cara. Tô impressionado. A gente veio aprendendo muito nesses últimos tempos, com network, com conversa com os amigos nossos. A gente vem aprendendo bastante, foi implementando processos e melhorando ainda mais aquilo que meu pai deixou de modelo de negócio para nós. Ele deve estar orgulhoso, hein? Muito. Hoje em dia ele fala que ele se sente realizado. Primeiro por ter eu e meu irmão tomando conta de uma coisa que ele construiu. Claro. E depois de ver tudo que ele... Da onde ele saiu e tudo que ele se tornou hoje, ele fala que ele se sente muito realizado. Vendendo mais de 300 mil pastéis com o nome dele, cara. Com o nome dele. E eu faço questão de... A gente faz questão de mostrar cada vez mais a marca, o nome dele, porque eu falo que hoje não é mais um nome, ele tem uma marca. É uma marca, tanto é que o nosso logo hoje é o rosto do meu pai.
Hoje o nosso, eu sei disso. O nosso logo é o rosto do meu pai. Antigamente era um pastelzinho de feira, só que eu era muito incomodado com aquele pastel. Certo. Porque era um banco de imagem. E as pastelarias hoje, elas usam muito essa imagem do banco de imagem. Então, onde a gente ia era o pastelzinho... ficava como se fosse mais um, né? Mais um pastelzinho de imagem e o nome da pastelaria tal. O pastelzinho, o mesmo pastelzinho, pastelaria tal. E o do meu pai era desse modelo. Era o pastelzinho do banco de imagem, pastelaria Elenito. Aí eu falei, não, pô, se eu quero ser exclusivo e único, se eu quero dar força pra minha pastelaria, serviço diferente, eu tenho que mudar. Aí foi quando eu fiz um rebrand todinho da marca. Uniforme, nome, logotipo, mudei tudo. Tudo mesmo. E foi até um risco que eu tive, porque eu paguei na época, eu lembro, de R$27 mil pra fazer todo o rebrand da marca. Certo. Logo, uniforme, tudo. Sacolas, embalagens. E quando eu fui comentar com meu pai sobre esse rebrand, eu sabia que se eu falasse pra ele o valor cheio, ele ia me comer vivo. Eu falei, não, se não fosse o valor cheio, senão ele vai me comer vivo. E eu falei somente metade do valor. Falei, pai, foi 12 mil. Nesses 12 mil, 13 mil reais, ele ainda falou muito pra mim. Só que por confiar naquilo que eu tava fazendo, eu passei a outra metade do meu cartão. E hoje em dia, ele vê tudo que a empresa construiu com a marca. A gente se tornou realmente uma marca hoje em dia. Sim. Hoje em dia, ele agradece muito por tudo que a gente fez. Que legal. E você já contou pra ele essa outra parte da história? Depois que deu certo, eu contei. Depois que deu certo, eu contei pra ele. Certo, você comprou o risco, né? E até hoje ele fala que ainda fui maluco. Ele fala, você pagou 27 mil pra ter só meu rosto no logo. Só um desenho. Só um desenho, ele fala. É que ele não entende ainda essas coisas. Sim. Só que hoje em dia eu vejo que a gente criou uma tendência. Depois que eu fiz aquilo, muitas pastelarias também começaram a trocar logo, tudo mais, investir em marketing, investir em brand, em sacolas, em tudo, entendeu? Pra alavancar cada vez mais a nossa classe de pastéis. Que demais pela contribuição que você tá fazendo para essa comunidade dos pastéis. Me conta uma coisa, e sobre lojas? Vocês têm alguma... Você me contou sobre feira, né? Mas eu sei que você tem loja também de pastel. Qual que é a diferença de posicionamento, de condução de um ponto em feira para uma loja? Porque até a estrutura de custos é outra, né? O funcionamento é outro. Tudo tem aluguel, tudo vai pagar, a equipe dobra. A nossa loja veio mais porque antigamente nossa equipe, nossa clientela, às vezes queria comer um pastel à noite e não tinha pontos nossos de noite. Queria comer um pastel à noite e tudo mais. Foi quando a gente resolveu abrir somente para ser uma pastelaria noturna. Certo. Meu pai abriu no mesmo modelo de pastéis. Ele abriu uma barraca gigantesca, uma barraca de feira normal, que era somente aquilo ali. E começou a dar muito certo. Só que os custos da loja, como você mencionou, é totalmente diferente de feira. Somente com pastéis, a gente não ia conseguir pagar todo o custo que envolvia. Foi quando a gente começou a implementar novos produtos. Implementamos batata frita, milkshake, hambúrguer. Aí foi quando a gente chegou num certo patamar, que não, precisa fazer um rebrand agora da loja. Que isso aqui não é mais somente uma pastelaria. Sim. Aí foi quando eu também, junto com o meu irmão, com a minha equipe de marketing, falei, não, vamos criar uma nova marca. Vamos criar uma Elenito Gastrobar, que essa marca a gente vai conseguir fazer rodar vários locais, a gente pretende, do Brasil. Aí, que legal. Aí criamos uma segunda marca, que é Elenito Gastrobar, que é realmente um gastrobar. Que lá você encontra hambúrguer, milkshake, porções de entrada. É um ambiente mais tropical. Você sentar, bater um papo, pedir um chopp, comer um pastel. E essa marca, a gente está expandindo agora para a 4ª loja em Piracicaba. 4ª loja já? Temos 3 em Gastrobar. Sim. Só que dessas 3 são bem confortáveis pra gente, porque são lojas próximas a gente. Estão próximos de nós. Sim. E como a gente quer expandir Brasil, a gente tá saindo um pouquinho da nossa zona de conforto. Sim. Expandindo agora para Piracicaba, que é uma cidade um pouquinho mais longe. E tá prestes a inaugurar. Em fevereiro inaugura. Que legal. Mas sabe que na teoria do franchising, vocês fizeram certinho. Existe uma tese do crescimento em espiral ou em caracol. Ou seja, eu começo a construir lojas que são próximas à minha loja. E aí, esse próximo depende muito do que você quer de fato. Porque pode ser 3, 4, 5 quilômetros, mas pode ser 10, 20, 30 quilômetros. Mas o que não é aconselhável? Eu tenho uma loja aqui em São Paulo, vou abrir uma em BH.
Não. A distância geográfica traz várias dificuldades. Sim, muito. Dificuldade logística, dificuldade de presença. Pô, você vai inaugurar uma loja nova, você tem que estar lá. Então, o crescimento em espiral, em caracol, ele prevê o crescimento das primeiras lojas ali próximas à primeira loja, e aí depois a gente vai expandindo de acordo com o objetivo estratégico do negócio, que é o caso de vocês. Pô, agora a gente está indo para Piracicaba. Então, a gente tem que olhar em primeiro lugar se cabe ali mais lojas próximas a você, e aí a gente começa a trazer mais distâncias geográficas para atender mercados diferentes, né? Então, sim. Então a gente está seguindo esse modelo. A gente validou as lojas, que são as lojas próximas à nossa, validamos o modelo de negócio, deu certo também. A gente tem gerente na loja, supervisor, que abre e fecha a loja com treinamentos e tudo mais. E agora estamos expandindo para Piracicaba, que nem eu falei, a gente vai ser um pouquinho da nossa zona de conforto, mas é um passo que a gente precisava dar. Me conta uma coisa, para eu aprender aqui um pouco sobre isso. Qual é a porcentagem em uma loja do que você vende no delivery e no presencial? Você tem uma ideia do que você vende? Para entender assim, o impacto do delivery dentro faturamento? Do negócio. Faturamento, meu delivery dá na média de 15% a 20%. Ainda é um pouco baixo, eu acho. Porque o pastel, talvez as pessoas não tenham o devido costume de pedir pastel no delivery. É um negócio super novo, né? É um negócio super novo. As pessoas preferem ir no local comer na hora por ter aquela metodologia de que o pastel tem que ser bem quentinho e crocante na hora. É verdade. Pastel fritinho na hora é diferente. Então, o meu delivery eu acho um pouco baixo, é uma coisa que eu preciso melhorar. Só que o meu presencial vende bastante. As minhas lojas, a que fatura menos, fatura na média de 450. Uau! Baita faturamento. Todas as minhas lojas. E agora estamos expandindo para Piracicaba, ver como que vai ser lá. Tá super validado mesmo. É um modelo de negócio bom. É que nem você falou, o pastel em si, cara, eu costumo falar que o pastel onde você abre e vende. Eu sei disso. O pastel onde você abre e vende, entendeu? Tem pessoas que chegam, compra, pega 2, 3 para levar para casa. Qual é a dificuldade de trabalhar com pastel? O que você acha mais difícil ali? O que o cliente às vezes reclama mais? O que o colaborador? O que é... Na sua visão, qual são os maiores desafios? Cara, eu acho que o maior desafio no meu modelo de negócio, para meus colaboradores, eu costumo chamar, é mais a questão de operação e mão de obra para o feirante. Porque mão de obra, eu costumo dizer que tá um pouquinho complicada. Lá em Itaquaquecetuba, onde a gente tá nossa empresa não, tá tranquilo. Mas o feirante em si, uma mão de obra bem qualificada para entender o modelo que é trabalhar numa feira livre, eu acho que é uma das maiores dificuldades. Porque feira é aquilo que eu te falei, tem que montar a barraca, tem que lombar a barraca todo dia, montar, desmontar, chegar cedo na feira, acordar cedo, ir pra empresa, carregar o caminhão. Júnior, sabe de uma coisa? No último episódio, eu falei com o Michael, da Just Burger, e o Michael estava trazendo uma baita dificuldade no negócio dele, um baita desafio, que é justamente a mão de obra, né? A gente tem hoje uma dificuldade muito grande com motoboys, com a chegada ali da 99, da Kita também. Já era uma dificuldade e agora está cada vez maior. Eu fiz evento em 22 estados do Brasil e 22 capitais. Em todos os lugares que eu cheguei, eu fiz a pergunta assim, galera, quem aqui tem pelo menos um probleminha de mão de obra? Em todos os lugares, 100% imaginei. da sala levantou a mão. Como você também faz várias palestras, você já presenciou essa dificuldade, que assim, o que eu vejo sobre isso, para quem está acompanhando o nosso trabalho? Eu tenho 2 certezas na vida. A primeira é que eu vou morrer, a segunda é que a mão de obra vai piorar daqui para frente. E o porquê que a mão de obra vai piorar? Se a gente olhar no histórico, se a gente for entender um pouco mais sobre a evolução do empreendedorismo no Brasil, ali a partir de 2008, quando o governo traz a notícia do microempreendedor individual, do MEI, a gente tem uma evasão muito grande, pessoas começam a se formalizar, outras pessoas que, por exemplo, um cara que trabalhava de garçom, para mim, passa a trabalhar de motoboy como MEI, porque ele pode trabalhar em 2 ou 3 lugares, o cara passa a empreender. Então, a partir dali, a gente tem um movimento muito grande de pessoas empreendendo. Se a gente olhar para o mercado de hoje, a gente tem uma informalidade muito grande e as pessoas recebem benefício, Bolsa Família e etc. E às vezes não querem
tá na CLT ou qualquer coisa assim. E a gente também tem uma gama de profissionais indo empreender, como a gente acabou de trazer, sendo motorista de Uber, motorista de aplicativo como a 99, Delivery em casa mesmo. Não é verdade? Então, daqui para frente, o que eu vejo, e a gente não tem preparação de mão de obra no Brasil. A gente não tem, por exemplo, um centro de formação de aprendizes ali para o cara ser, por exemplo, para ele fritar pastel, para ele ser um balconista, para ele ser um operador de caixa, que na minha visão... É tudo na raça, né? O jovem de 16 já tinha que ser preparado para isso, para ser o primeiro emprego, para ele aprender com o júnior a ter disciplina, chegar no horário, a tratar bem as pessoas, para depois ele ir galgando outras coisas, ou ele vai empreender, ou eventualmente crescer ali com você, ou ele vai buscar outros trabalhos ali que talvez sejam trabalhos mais qualificados, mas esse primeiro emprego seria incrível na carreira desse jovem. Infelizmente, a gente não tem isso. Então, é uma coisa que isso que você comentou, meu pai também bate muito nessa tecla. Se a gente começasse, que antigamente eu acho que podia, na verdade, né? Empreender com 16 anos, trabalhar com 16 anos, a gente já formava um homem a partir dali. É verdade isso. Entendeu? Então, como você mencionou, a mão de obra no Brasil ela é bem escassa. Então, pro feirante é mais difícil ainda. Porque para você arrumar uma pessoa para trabalhar na feira durante todo aquele período, sem hora de almoço, porque o horário do almoço geralmente é 12h, 1h. É hora que a feira tá bombando. Entendeu? Então não tem como você parar pra ter o almoço. Geralmente os feirantes almoçam 10 da manhã, 9 da manhã. Entendeu? Então pra feira, geralmente é mais. Acaba sendo um pouquinho mais complicado. Entendeu? Então acho que a maior dificuldade dos nossos colaboradores é a mão de obra mesmo. Mão de obra. Porque de resto, eu já forneço o pastel pronto, já forneço o estoque, eles não precisam ir no mercado fazer compra, encarar a fila, tudo atendendo da empresa, já forneço estoque. Pagamento chamando tudo certinho, entendeu? Então, fica mais para eles mesmo a questão da mão de obra. Muito bom. Para a gente finalizar aqui agora, eu quero um pouquinho da sua visão de futuro. O que você prevê aí para o grupo Erenito? O que você espera que vocês consigam construir em 2026, 2027? Você contou um pouquinho da expansão agora do Gastrobar. O que você tem daqui para frente? Isso é uma coisa que eu até estava comentando com a Priscila no carro, das nossas metas para esse ano 2026 e para o futuro. A gente vai ampliar nossa empresa. Estamos saindo de um galpão de 1.100 metros quadrados. Já compramos um que é o dobro do tamanho, que é 2.200 metros quadrados, para trabalhar somente com pastel, entrar em mercados com nossas massas, nossos produtos, que a gente ainda não está em mercado. Pretendemos entrar em mercado, no atacado, e alavancar ainda mais a Erenito Gastrobar, que eu costumo dizer que é nosso filho mais novo, que é nosso xodó, que a gente tá trabalhando e crescendo com ele. Que legal, cara. Grandes planos, hein? Grandes planos, graças a Deus. Jesus abençoe vocês Amém. aí nessa jornada. Agora deixa o seu Instagram pra galera te seguir lá agora, né? Depois dessa aula que você trouxe aqui pra gente, tenho certeza que todo mundo vai querer te seguir. Pra quem quiser me seguir, Erenito Júnior no Instagram e no TikTok e Facebook também. É o Neymar dos pastéis. Líder, pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.